Você fala sobre apometria, sobre espiritualidade, sobre vida após a morte, através de uma ótica bem interessante, Sim. que é uma ótica sem alguns tabus, né? Sem aquele dogmatismo, mas respeitando, sim, todo um aspecto tradicional e todo um molde também que está dentro de uma proposta, né? Sim. E aí a gente fala sobre apometria, mas a gente também fala sobre espiritualidade, porque eu sei que a tua caminhada não começou direto na apometria. Não. Como é que você começou a perceber? Olha, tem algo diferente aqui que precisa ser visto e não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Bom, vamos lá. As religiões que eu fui aprendendo durante criança, adolescência, fase adulta, eram pedaços de uma verdade total, né? Acho que cada religião é isso, é um pedaço, é uma interpretação de uma época, de um povo, de uma pessoa iluminada que está passando, mas não é tudo, não dá para conter tudo ali, né? Então, li o Livro dos Espíritos quando tinha 14 para 15 anos, aquilo saciou muito a minha curiosidade, e só que eu gostaria de ter descoberto naquela época casos reais de reencarnação, na época não tinha. Eu li, ficou tudo muito lógico, racional, gosto muito da parte lógica e racional, né? Sou da área de exatas, fui bancário muitos anos, Caixa Federal, antigo Banespa, sempre trabalhei concursado, estudei na USP Física, então sempre gostei de entender como é que funcionam as coisas. Então eu li o Livro dos Espíritos e falei, nossa, saciou bastante coisa. E aí já pula um pouquinho para a apometria, o criador da apometria, José Lacerda, que era espírita, ele falava o seguinte: espiritismo não é religião. Olha, ele falando isso, ele é espírita. Espiritismo é uma realidade espiritual. Então eu aprendi como se fosse uma religião, mas na verdade é uma realidade espiritual. Quando a gente desencarna, a gente vai ver que aquilo é uma realidade, né? Mas ainda faltavam algumas coisinhas, a questão de magias, por exemplo, o espiritismo não aborda muito, aí a Umbanda aborda melhor. Desobsessões, tem várias técnicas. Então eu trabalhei uma época no espiritismo, uma época na Umbanda, conheci o nosso queridíssimo Wagner Borges, também fiz vários cursos lá, projeção astral, bioenergia, aura, chakras. Então vai somando. Mesmo o Wagner, ele sempre fala, ainda existe muita coisa para aprender. Você estuda a vida inteira, mas dá para você ir mapeando já uma realidade. Você vai aumentando cada vez mais, ó, 10%, mais 10, mais 15, já tem os 50%, e você vê que pessoas de credibilidade vão falando o mesmo assunto e comprovando. Aquilo que você tem dúvida, deixa um pouco de lado, de quarentena ali, fala, a hora que alguém de credibilidade confirmar, eu vou assumir aquilo como verdadeiro, né? Então eu fui fazendo assim também, às vezes eu escutava uma coisa que parecia muito não racional, não muito, deixa de lado. Como o Wagner falava e que me chamou muita atenção quando eu conheci ele, e eu falo muito para meus alunos isso, que eu dou aula de apometria, não acredite em nada do que eu estou falando se não passar pelo crivo da sua razão. Então tudo tem que ter a razão aí, não é só porque alguém falou, o Ricardo falou é verdade, tal pessoa falou é verdade, né? Tem que passar pela inteligência. Inclusive, eu já vi pessoas sendo enganadas porque só confiavam no que a pessoa falou e não usou a inteligência. Então, aí, eu fui juntando um pouquinho de cada coisa e fui vendo que os assuntos se repetiam. Então, no espiritismo, vida após a morte, reencarnação, legal. Na Umbanda também comprovei isso, trabalhei com desobsessão lá, adoro conversar com espíritos, fazer esse trabalho de doutrinação, de conversar, de resgate, né? Adoro isso, porque é algo real que está acontecendo, independente da casa, do estilo, a realidade deles é a mesma, né? E cheguei na apometria, foi só complementar, porque é um pouco de espiritismo, de umbanda, de desobsessão junto, e então foi assim, primeiro espiritismo, alguns anos, umbanda, mas ao mesmo tempo frequentando IPPB, conheci o Wagner em 97, 99 montei um comércio, o Wagner ia lá fazer palestras, então fui vendo repetidamente vários assuntos, de hinduísmo, budismo, aura, chakras, bioenergia, e vendo que tudo vai se repetindo, independente da religião ou da abordagem, existe uma realidade. O que muda são as interpretações das pessoas que estão vendo aquela realidade, né? Um índio vendo algo no céu, ele pode achar que é uma punição, que é Deus. Na Segunda Guerra Mundial, passando os aviões nas ilhas, indo lá para o Japão, alguns povos primitivos que viam aqueles aviões pensavam que eram deuses, né? E eles fizeram aviões de palhoça, de palha, de folhas, reverenciando, pensando que era Deus, era a imagem de um avião, eles falaram, não é Deus. Então, dependendo do que a pessoa tem de conhecimento, a interpretação vai ser diferente. Por isso,
quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para interpretar algo, né? Aprender de diversas fontes. Quem lê só um livro a vida inteira só vai conhecer aquele livro. Olha, aqui temos centenas de livros, né? Então, te dá uma visão maior do que quem lê um livro só. E aí você Beleza? tem uma formação que eu acredito que todo espiritualista, a pessoa que é aberta para amplas possibilidades, ele vai acabar tendo um estudo do Livro dos Espíritos, que eu acho que é legal, fundamental, mas não pode ficar parar. só nele. Não pode ficar né? só nele, Não pode parar. Mas também eu colocaria um outro ponto, que às vezes eu vejo que alguns puxam a rédea. Todo universalista, espiritualista, deveria ter um estudo da Umbanda e ter uma formação dentro da Umbanda, não como um aspecto, tipo, você é um sacerdote. Eu sei que você tem a sua formação, mas você optou para trabalhar numa outra área, mas com todo esse conhecimento que é vasto e com o auxílio também dessas entidades que atuam nesse plano de trabalho, né? Sim, exatamente. Por incrível que pareça, quem olha superficialmente para a Umbanda pensa que não tem uma lógica, uma racionalidade, mas é muito recente a Umbanda, né? De 1908 para cá, uma religião super recente. E ela explica, eu estava falando isso para meus alunos esses dias, lá na aula de apometria, falando um pouquinho de Umbanda, né? Por quê? Porque eu passei, falei, olha, são 7 tronos, masculino, feminino, cada um tem uma energia, de uma vibração, de uma emanação da fé, conhecimento, amor, lei, justiça, evolução, geração. Fui explicando isso, aí o pessoal ficou tudo meio admirado, assim, eu não sabia que tinha tudo isso na Umbanda, não. Pois é. Então vai estudar, que nem você falou, não precisa ser sacerdote, incorporar, pelo menos para entender os aspectos, né, que os guias são pessoas que já estiveram aqui na Terra encarnados, que desencarnaram, querem continuar trabalhando no plano espiritual, e pode ir para uma área que são afins, e continuar dando suporte do lado de lá, que quando você encarna aqui uma pessoa igual nós, digamos, uma pessoa que não vai trabalhar na Umbanda, e depois vai, se ela assumir o compromisso de trabalhar, tem amigos do lado espiritual querendo ajudar. Todo o trabalho de espiritual tem uma egrégora e tem espíritos do lado de lá ajudando também. Tem aqueles querendo prejudicar e tem os querendo ajudar, né? Então é bom entender esse aspecto, é uma realidade ao nosso redor. Você que estuda espiritualidade, Umbanda, nós três, né, que frequentamos o Wagner lá, o IPPB, a gente sabe que existe algo mais, mas a maioria que eu vejo das pessoas não conhece o basicão de que existe um mundo espiritual. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Com que frequência que os espíritos interferem na nossa vida, né? É tão grande que chega a nos conduzir praticamente, de tanto que interfere, mas a maioria não sabe. Não é que é tudo espiritual, né? A gente tem que abordar sobre 3 óticas, eu vejo. A parte física, medicina, está doente, está com problema, médico. Se é psicológico, psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Se não é nenhum dos dois, pode ser espiritual. Aí, vendo os 3, você consegue rastrear isso daí. Eu creio, já falei algumas vezes, que daqui a alguns séculos, talvez, tomara que décadas, não chegue a séculos, né? A parte de vida após a morte vai ser explicada na escola, como uma matéria. Matemática, física, química, biologia, história, geografia. Eu acho que vai ser assim, para o pessoal não ter dúvida. E eu acho que isso seria a ferramenta mais importante que poderia acontecer na humanidade. A hora que você descobrir que existe vida após a morte, que não é ficção, porque casos nós temos milhares, olha o que tem de livros aqui, né? E o que eu tenho em casa também. Mais as experiências vendo no centro, mais conversar com os espíritos. Eu não acredito em vida após a morte. Se você perguntar, você acredita? Eu não. Quem acredita é quem não tem certeza, eu tenho certeza. Então, o Chico Xavier também falava isso. Eu tenho certeza da vida após a morte, né? Então, quando você tem certeza, você jamais vai prejudicar uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa. Como que você vai tirar? Você vai tirar a vida do corpo dela, ela vai continuar existindo. E ela pode virar, provavelmente vai virar um obsessor, que vai te perseguir para querer vingança. E aí você vai fazer algo para ser punido depois, você vai ficar com medo. Roubar alguém. Nós que trabalhamos na espiritualidade, eu vejo isso nos casos de atendimento de apometria, pessoas passando dificuldade terrível nessa vida, porque noutra vida roubaram. Nessa vida eles estão tendo que devolver para o universo aquilo que tiraram de outras pessoas. Então, quando você entende isso, você entende suas dores. Não é Deus que está com raiva de mim, não é eu que sou azarado. Eu plantei. Plantou, jogou caroço de laranja, nasce laranja. De morango, nasce morango. Jogou semente de maldade, volta o quê? Fadinha dando passe? Acertar na Mega Sena? Não, vai voltar. E a gente vê nos casos de atendimento de apometria, que eu conhecia nos livros, né? Então interliga tudo. Espiritismo, Umbanda, realidade espiritual, apometria, você vê que de todos os lados cai para a questão de que existem espíritos, existe reencarnação, existe consequência para tudo que a gente está fazendo aqui.
Não tenha sombra de dúvida que se você passar a perna em alguém nessa vida, você vai contrair um débito espiritual, digamos assim, e vai ter que acertar isso depois. Ah, mas eu sou super espertalhão, eu sou malandro, malandro que é malandro. Cuidado, meu filho, você passa a perna hoje, depois vocês vão passar a perna em você futuramente. E não é porque Deus está com raiva de você, não. Então existe uma relação. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.